2011, quando estava nos Jogos Pan-Americanos do Rio ano passado, conseguiu fazer do squash um esporte popular. Mas agora, no Falando Esporte, você vai conhecer um pouco melhor essa modalidade. Quem vai apresentar esse esporte, que de popular não tem muita coisa, é o José Pedro. E aí, José Pedro, beleza? Tudo bem. Quantos anos já de esporte? Quantos anos de squash? De squash, desde o meu início como principiante até agora, são quase 20 anos. 20 anos. E o que esse esporte tem de tão excêntrico assim? Que a gente vê na televisão, né, não dá para entender muito da regra, não dá para conhecer o equipamento. Como é que funciona o squash? Explica um pouquinho do squash para começar. Olha, o que ele me atrai? Primeiro de tudo, é a dinâmica do jogo dele. Você tem um intervalo muito curto entre um ponto e outro, e o ponto pode durar minutos. 1 minuto, 1 minuto e meio, e depois para jogar outro ponto você tem um intervalo de 5 a 10 segundos para pegar um arzinho. Então a dinâmica do jogo me atraiu muito. É muito cansativo, né? Eu tava olhando de fora. Você tem que ter um condicionamento físico adequado. Para os iniciantes eu recomendo um exame médico antes, uma consulta, chegar com atestado. E é importante, inclusive, ter uma aula para saber correr, se movimentar com as dimensões da quadra, porque é uma quadra que não é tão grande quanto a de tênis, né? Isso, a gente remete logo ao tênis, ao badminton, até o ping-pong mesmo, entendeu? Que são esportes praticados com raquete. Quais são as particularidades do squash? O que o squash tem que é diferente desses outros esportes que usam a raquete, né? Você imagina o ping-pong, o tênis e o badminton. Você tem um adversário e o outro do outro lado da rede, tanto em um quanto em outro esporte. No squash, a posição básica e essencial para você desenvolver seu jogo é no meio da quadra. O teu adversário, você tem que, como objetivo, fazer o seu adversário se movimentar em volta de você, ao seu redor. Você botando ele para correr e você dominando o meio da quadra. Então, no squash, muitas vezes tem um movimento específico que você não tem nos outros esportes, que é olhar para trás. Às vezes, seu adversário está atrás de você, nunca de frente. E os acidentes são inevitáveis, né? São muito raros. São raros, são muito raros. Não existe muita colisão? No máximo, uma bolada na perna, uma raquetada. Acidentes sérios assim são muito difíceis. Mas mesmo os dois se movimentando ao mesmo tempo, paralelos um ao outro, não acontece de um esbarrar? Não, esbarrar é uma coisa, é um esporte que vira um esporte de contato, né? Mas a regra tem um item em que existe a interferência. Eu vou para uma bola, tropeço no seu pé, esbarro em você, fui prejudicado da batida, então eu peço o famoso let, que é a interferência, e aí o ponto volta. É um esporte caro, fora dos padrões? Olha, o caro é o acesso, porque em clubes como esse, clubes fechados, que você tem que ser sócio, que você tem que pagar mensalidade, que você tem que comprar um título ou uma joia. Então, diferente de outros países que o squash é mais difundido, que existem quadras públicas, como tem quadra de basquete aqui, quadra de futebol, aqui nós temos essa carência. E você, como é que você se encontrou com esse esporte? Eu sou sócio desse clube já desde que eu nasci. Eu comecei no tênis, aqui no próprio clube. Meus amigos começaram a jogar squash antes de mim. Tenho 2 amigos que são referências no squash nacional, que agora estão aposentados, mas me espelhei muito neles, tanto no conhecimento de jogo que eles adotavam, quanto na postura fora da quadra também. E os seus resultados? Fala um pouquinho dos seus resultados. Eu o que atualmente... esse esporte te proporcionou de bacana? Um bem-estar físico, bem-estar mental, uma satisfação, porque além de jogar eu dou aulas também. Eu tenho satisfação em ensinar as pessoas, os juvenis inclusive. Eu tenho atletas juvenis que já têm títulos sul-americanos da idade. Então eu vejo uma satisfação num trabalho que eu venho fazendo já ao longo do tempo. Não só como competidor, mas também como professor. No Brasil, os campeonatos são bons? São bons, o circuito nacional é ativo, nós jogamos 8 etapas por ano mais ou menos, em diversos estados. A primeira etapa começa agora em março em Belo Horizonte. E espero ir bem, né? Manter minha posição. Qual é a sua posição atual? Hoje eu sou 6º do Brasil.
como é que funcionam as regras do squash, que é uma coisa tão difícil que quase ninguém sabe. A quadra tem várias marcações vermelhas. Quando é que tem ponto? Bem, apesar de todos esses detalhes, a regra é muito simples. Para começar a contagem é seguida de 1 a 11. Quem faz ponto faz 1 a 0. Quem faz 1 a 1, 2 a 1 tem aquela história de vantagem, não há mais essa contagem. Então chegou em 10 a 10, por exemplo, vai indo a 2, até alguém abrir 2 de diferença. Senão termina em 11. Aí ganhou o primeiro set, 1 a 0, vamos jogar outro. Melhor de 5. Quem ganhar 3 é o vencedor da partida. Agora, como é que você faz ponto? Eu vou traçar um paralelo com o tênis, em que isso aqui seria a rede. Ou seja, é o limite inferior da quadra. Qualquer bola que bata aqui, que é outro material já, perde o ponto. Se eu acertar na linha ou abaixo, perde o ponto. Lembrando que essa aqui é a parede principal. Todas as batidas têm que passar por essa parede. Eu tenho que, em algum momento, a bola tem que bater nessa parede. Se ela bater aqui ou aqui, perdeu o ponto. O vidro, tem essa coisa do vidro, não existe possibilidade, não existe risco de quebrar o vidro. Ele é temperado, ele teve teste de resistência, um cara muito maior do que eu, já veio quase de cabeça aí, não aconteceu nada. O vidro treme, o chão treme, mas... E a bolinha batendo, quer ver? Bate não, muito. Vou bater aqui, ó. Ele é temperado, ele é bem... E a possibilidade é zero. É zero, é quase zero, né? Agora, é uma ótima dica, né, para poder manter a forma, né? Claro, claro, contanto que saiba se movimentar na quadra. Não dá para chegar e falar, eu tô acima do peso, eu quero vir aqui, vou jogar e vou correr. Não vai, porque você precisa de orientação para soltar a tua mobilidade. Você tem que saber como olhar para a bola, para sair na hora certa, senão você não se mexe. Então eu vou aproveitar suas orientações. Será que eu consigo bater a bolinha? Claro, será que dá para te tentar? Claro que dá. Vamos tentar? Vamos nessa. Valeu mesmo aí pela aula, tá? Pelas dicas, pelos ensinamentos, né? O squash que não é muito conhecido, não é muito badalado. Depois dessa matéria já deu para entender um pouquinho das regras. E o Falando Esporte volta daqui a pouco. Fui!